alguns avisos aqui. Eu ainda não tive tempo de fazer o upload das aulas, vou fazer agora à tarde todas e colocar lá o link no AVA. E outra coisa também, sobre os exercícios, né, do textinho sobre a Guerra das Correntes. Eu acho que boa parte, acho que praticamente todos enviaram por e-mail. Eu agradeço, só que eu estava vendo alguns estavam indo para o spam, na dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar criar uma tarefinha, uma tarefa lá no AVA, e eu peço que um dos membros da dupla, não precisa ser os dois não, só um dos membros, caso tenha sido feito em dupla, faça o upload por lá para não ter esse risco de ir para spam e nem para, enfim, ter algum dígito, alguma letrinha errada no e-mail, alguma falha de envio no e-mail. Eu peço que vocês acabem enviando pelo APA. Eu vou colocar daqui a pouquinho, novamente, e eu peço esse favor para vocês para fazer o upload até o final do dia, certo? Deixa eu compartilhar para a gente finalizar o primeiro conjunto de slides. Bem, então na aula passada, pessoal, a gente falou sobre essa parte histórica. Deixa eu aparecer aqui também. A gente falou sobre a parte histórica da eletricidade, a importância de Delmiro Gouveia, da Chesf. Eu mostrei algumas fotos, inclusive, né, de uma visita que foi feita, que a gente faz anualmente, uma visita lá na Chesf. Falei também sobre o balanço energético nacional, a gente viu lá no site como é que faz para fazer o upload, para fazer o download, perdão. E só para a gente ter sim, outra coisa. Eu vi que alguns tentaram, por algum motivo, o site sofreu uma atualização, o site da disciplina, o meu site, né, que eu estava usando, sofreu uma atualização e os arquivos estão compartilhados, tem que ser compartilhados individualmente. Aí, para não dar mais trabalho, né, e vocês conseguirem ter acesso logo, eu vou fazer o upload desses arquivos lá no AVA mesmo, fica mais fácil. Professor, Oi. licença rapidinho. Eu vi um primeiro erro que aparece. Tá me escutando bem? Estou escutando bem. Pronto, o primeiro erro que aparece 404 é só por conta do acento, que você no link botou eletrotécnica e botou sem acento. Aí é só por isso que aparece 404. E fora isso, quando eu entrava mesmo na página normal, não estava aparecendo. Eu vou abrir agora para ver. Não aparecia nesses arquivos, entendeu? Mas eu vou abrir agora para ver se está tudo certo. Aí eu vejo que o pessoal está pedindo para compartilhar um por um, aí eu estou tentando fazer aqui, mas na dúvida, porque com essa atualização que houve nos sites do Google aqui, eu não sei o que pode ter acontecido, e aí, por enquanto, para ser mais rápido, eu vou fazer o upload lá no AVA mesmo, que fica mais fácil. O acesso é liberado para todo mundo de uma vez. Se esse problema estiver ocorrendo, eu tentei compartilhar alguns arquivos, mas não sei se deu certo em todos. Mas também para fazer isso individualmente, um por um, tá vindo aqui em compartilhar e compartilhando. Tá restrito a algumas pessoas. Não. Lá no site diz que a gente precisa ter acesso ao seu Google Drive, Enfim. onde tem Aí eu vou colocar no Ava, fica mais fácil. Depois eu vejo como atualizar aqui esses arquivos, ver para todo mundo ter acesso de uma vez. Certo? Tá certo. Bem, sim, então a gente falou sobre o balanço energético e sobre
analisando, né, como era. Isso aqui é só um exemplo, né? Eu baixei a parte mais atualizada, que é de 2020, mas só para a gente ter uma noção de variações. Aqui o balanço não mudou muita coisa, né? Os percentuais estão mais ou menos próximos da energia como um todo, mas quando a gente vai para a energia elétrica especificamente, a gente vê uma diferença consideravelmente elevada. Aqui em 2011, né, 10 anos atrás, a gente tinha quase 82% de dependência de fontes hidrelétricas, e hoje caiu para pouco mais de 60%, torno de 60 e poucos por cento no balanço energético mais atual. Então a gente vê que esse tempo, né, foi o governo investiu fortemente na diversificação de outras fontes térmicas, de biomassa, eólica, enfim, solar, que nem aparecia aqui. A eólica tinha só 0,5% em 2011 e vem cada vez mais tomando espaço essas outras fontes para diversificar um pouco, não depender 100% da hidrelétrica, 100% não, mas um percentual tão alto, né, dessa dependência ficar cada vez menor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. E falando sobre o sistema elétrico de potência, o sistema elétrico, eu abri aqui alguns arquivos para vocês, né? Mas agora eu vou falar um pouco mais detalhado sobre ele. O sistema elétrico tem 3 principais subdivisões. Só um minutinho. Uma outra aqui, vizinho. A gente tem 3 principais subdivisões. Tem a parte de geração, que pode ser aí hidrelétrica, solar, eólica, térmica. Logo ao sair da unidade geradora, a gente vai ter, na maioria das vezes, uma subestação elevadora de tensão. Essas tensões vão ser elevadas para que se inicie o sistema de transmissão. Então, o sistema de geração, logo após ele vem os transformadores, subestações elevadoras, para que seja iniciado o sistema de transmissão em altas tensões. 230 mil volts, 500 mil volts, enfim, tensões elevadas que vão percorrer aí longas distâncias até chegar próximo aos centros consumidores. Então, chegando próximo aos centros, Maceió, por exemplo, a subestação que recebe as linhas da Chesf, né, de alta tensão, da transmissão, essa subestação, esse conjunto de transformadores que agora vão reduzir a tensão. Então, são transformadores similares àqueles que saem lá de Paulo Afonso, só que estão instalados ao contrário, né? Ao invés de receberem uma tensão mais baixa e elevarem, eles vão receber uma tensão mais alta e abaixarem as tensões. Então, estão instalados aí no sentido contrário, né, dos transformadores das unidades geradoras, são esses do finzinho das linhas de transmissão. Então, lá em Maceió, essa subestação fica lá em Messias, não fica nem em Maceió mesmo, né? Fica na cidade de Messias, uma grande subestação da Chesf, que vai receber essas linhas de transmissão e reduzir essas tensões, até que sai de domínio da Chesf e entra o domínio da Equatorial, que é responsável pelo terceiro subgrupo no estado de Alagoas, que é o subgrupo da distribuição. Então, tem geração, transmissão e distribuição. E aí, sobre esse subgrupo da distribuição, dependendo do tamanho do cliente, se forem clientes residenciais, essas tensões vão ser reduzidas e chegando aqui, inclusive, as chamadas subestações aéreas, né, esses transformadores que ficam em cima dos postes, e entregue aqui a tensão em baixa tensão, em 220 volts, para residências, para comércios, enfim, para a população em si. Se você tiver ali um centro comercial, um shopping, tiver uma pequena indústria ou uma indústria de médio porte, ela já vai receber essa tensão, uma universidade, como o caso da UFAL, já vai receber essas tensões em um nível maior, certo? Aí tem vários níveis de tensão que pode ser recebido, ou 13.800 volts, ou 69 mil volts, ou até tensões maiores, podem chegar aqui, e os transformadores são de responsabilidade dessas instituições,
que vão reduzir gradativamente as tensões até os 220 volts que vão chegar nas suas tomadas. Então, aqui são, na geração, né, eu botei alguns exemplos aqui, hidrelétrica, térmica, nuclear, eólica. Na transmissão, a gente vai percorrer longas distâncias, e o grande objetivo de elevar essas tensões a milhares de volts, né, centenas de milhares de volts, é, com essa elevação, proporcionar uma consequente redução das correntes. Então, se eu elevo tensão, num transformador, consequentemente, eu reduzo, naquela mesma proporção, as correntes. Então, aqui eu reduzo as correntes. Isso daqui, o grande objetivo de reduzir as correntes é o seguinte, pessoal, a gente vai falar agora, assim que terminar aqui, sobre as medidas elétricas básicas. E a corrente é uma medida elétrica básica, certo? A corrente, a quantidade de amperes que passa no condutor. Só que tem algo, uma consequência da passagem da corrente que a gente não consegue fugir, certo? Que é o quê? Sempre que a corrente passa por algum caminho, ela vai causar algum aquecimento. Sempre. Não tem para onde correr. Se a corrente está passando no fio, ela vai aquecer aquele fio. Se a corrente está entrando no seu celular para carregá-lo aqui, o seu celular vai aquecer um pouquinho. O carregador vai aquecer. Tem hora que o aquecimento é desejável. Por exemplo, num chuveiro elétrico, num ferro de passar, numa churrasqueira elétrica. Tem hora que o aquecimento é a finalidade dessa conversão, né, de energia. Mas, na maioria das vezes, se forem outros equipamentos, não é desejável o calor. Para que eu vou querer os fios da minha casa aquecidos dentro das paredes, né, dentro dos eletrodutos? Simplesmente o aquecimento está diretamente relacionado com perdas, certo? Parte da potência que poderia estar sendo convertida em luz, nas lâmpadas, em movimento em motores elétricos, enfim, em qualquer outra forma de uso final de energia elétrica, e não está sendo convertido naquilo, por estar sendo aquecido, por estar aquecendo os condutores, são perdas. E com a redução e essas perdas por aquecimento estão diretamente relacionadas com as correntes. Então, se eu consigo reduzir as correntes que vão circular nos fios de transmissão, consequentemente, eu vou reduzir as perdas daquele sistema, né, naqueles fios. Se eu fosse com correntes maiores, né, as perdas seriam maiores também. E essa redução, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que é com o quadrado, né? As perdas variam com o quadrado da corrente. Então, a gente vai ver que a gente vai conseguir reduzir de forma considerável as perdas ou as potências dissipadas em elementos, né, em condutores, com a redução da corrente. E, por fim, o sistema de distribuição chega, que está mais próximo ali, efetivamente quem vai utilizar a energia, né? E a gente tem esse mapinha aqui, que eu encontrei lá no site da empresa de pesquisa energética, a mesma que disponibiliza os dados do Balanço Energético Nacional. Então, nesse mapinha aqui tem todo o Brasil, certo? Norte a sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, todas as regiões do país estão aqui com com a legenda aqui, né? Contendo deixa eu dar um zoom aqui na legenda, contendo as linhas de transmissão, contendo as subestações existentes, aquelas planejadas, os níveis de tensão das linhas de transmissão, contendo, quando for um triângulo é uma hidrelétrica, quando for um solzinho é uma fotovoltaica, quando for um catavento é uma eólica, e quando for um quadradinho com uma letrinha dentro, são usinas térmicas, dependendo da letra, né, vai ser bagaço de cana, vai ser da biomassa, carvão mineral, outras de biomassa, nucleares, a óleo,
combustível, óleo diesel, gás natural e de outros tipos de combustíveis. Então, dependendo da letrinha que tiver dentro, se for coloridinha já existe, se for branca, está em planejamento ainda. Tem outras informações aqui, capitais, rios, enfim, informações hidrográficas também. E aqui a gente consegue ver bem algumas informações interessantes. Por exemplo, olha onde fica Itaipu. O Brasil, ele faz fronteira com a Argentina, com o Paraguai, certo? Não faz, aqui do ladinho ainda vai ter, vai estar meio por cima, mas ia ter o Chile também. A gente não faz fronteira. Até aqui é o Chile. A gente não faz fronteira. E, curiosamente, né, na época que foi decidido instalar aqui no Rio Iguaçu, que muitos dos nossos, não sei se vocês já perceberam, né, mas o Brasil tem muitos rios e muitos dos estados, inclusive, dentro que fazem fronteira um com o outro aqui no Brasil, usam como fronteira natural os próprios rios, né? Então a gente pode até ver aqui no Rio São Francisco que muitas vezes ele está fazendo fronteira com Sergipe, com... Cadê aqui o Rio São Francisco? Mais para cima um pouquinho. Que ele é o responsável pela fronteira natural, né, que ocorre aqui, ó, entre Alagoas e Sergipe. É só ir acompanhando o rio que você já está na fronteira. E tem uma hora que está até uma tríplice fronteira aqui no Rio, que é Sergipe, Bahia e Alagoas, né? Em alguns trechozinhos aqui. Então, muitas vezes os cursos d'água, os rios, servem como fronteira de estados ou países. Então, aqui no Paraguai não foi diferente, né? O Rio Iguaçu faz fronteira em alguns trechos até a tríplice fronteira, né, com Paraguai, Argentina e Brasil, e a usina hidrelétrica aqui, esse triângulozinho preto, a usina hidrelétrica de Itaipu, não foi instalada aqui na divisa com a Argentina, mas foi instalada justamente na divisa com o Paraguai. E aí o que aconteceu? Essa usina acabou nas negociações ficando meio a meio, mesmo o investimento sendo brasileiro na época, ficou, devido à sua localização, a negociação política foi feita para que metade da usina gerasse energia para o Paraguai e a outra metade para o Brasil. E aí o Paraguai, que é um país bem menor e bem menos desenvolvido que o Brasil, ele não usa nem a metade inteira, né, de Itaipu que foi disponibilizada para esse país. Então a gente acaba comprando uma parte da metade do Paraguai de volta para o Brasil, certo? E tem até uma curiosidade aqui, ó. Quando a gente que a gente vai ver essa grandeza elétrica também posteriormente, mas vocês devem ter percebido em alguns momentos, né, quando se falou no documentário sobre a Guerra das Correntes, as tensões alternadas, elas são alternadas numa certa frequência, né? A gente tem uma grandeza, que é a frequência, que é medida em hertz, certo? A gente vai detalhar mais isso. E no mundo, basicamente, utilizam-se dois padrões. O que é aqui no Brasil, e eu acredito em boa parte dos países, talvez na maioria, que é a frequência de 60 Hz, e em alguns outros países a frequência de 50 Hz, como é o caso do Paraguai. E aí, metade dos geradores geram energia para o Paraguai em 50 Hz e a outra metade para o Brasil em 60. Só que quando a gente compra uma parte da energia que iria para o Paraguai, né, tem que converter de volta para 60. Isso daí é um trabalhão enorme para fazer isso, equipamentos, enfim, para permitir essa conversão de frequência da tensão, que eu já li alguns livros, foi feita uma análise de que, na época da implantação, se o Brasil tivesse estimulado ou facilitado de alguma forma a substituição de todos os equipamentos do Paraguai para que eles fossem substituídos ou
ou tivesse algum estímulo nesse sentido para equipamento de 60 Hz, seria mais interessante do que ficar mantendo toda esses equipamentos para fazer essa conversão de 50 para 60 e pegar de volta para o país, né? Mas isso não foi pensado na época. Então, é uma questão interessante para a gente abordar posteriormente quando falarmos de tensões alternadas, tensões e correntes alternadas aqui na disciplina. Então, isso daqui são as linhas, né? Deixa eu mostrar aqui agora Alagoas, para a gente ver chegando lá em Messias, essa linha de transmissão que sai lá de Paulo Afonso. Então, aqui as usinas de Paulo Afonso. Pronto, tem aqui as usinas de Paulo Afonso e tem a de Xingó, né? Tem a de Xingó, que já faz divisa com o estado de Sergipe, e já a linhazinha aqui, ó, saindo de Xingó e chegando aqui na subestação de Messias, certo? Na SE Messias, que é uma subestação da Chesf, recebendo essas linhas de 500 mil volts, já existente. Tem uma nova linha, que não sei se já foi finalizada, mas estava em construção, saindo de Garanhuns, indo também para a subestação de Messias, certo? Então tá aqui. Tem outras linhas também de tensões mais baixas, de 230 mil volts, que chegam já na cidade de Maceió mesmo, só essa de 500, que é de maior porte, que chega em Messias. As outras já chegam na cidade de Maceió mesmo. Também tem outra subestação em Rio Largo. Oi? Professor, tem como a gente saber algum lugar que não tem energia? Porque eu estava olhando esse mapa quando eu fui estudar, e, por exemplo, no canto esquerdo, tem um lugar assim que não passa nenhuma linha, né? Mas eu sei que tem não sei, sublinhas, entre aspas. Uhum. Você entende o que eu estou Sim, querendo não, dizer? entendo. Não é porque aqui, por exemplo, em Tacaimbó, não chega nenhuma linha que, ou aqui é Campina Grande, que é um grande centro de transmissão de energia, né, de subestações aqui para o Nordeste. Mas não é porque essa região não tem linhas aqui no meio, né, vamos dizer, aqui da Paraíba, ou aqui também nessas regiões, aqui próximo a Penedo, aqui mais embaixo, que não tem linhas de transmissão passando, que não tem energia. Vai ter, mas já é responsabilidade, essas ramificações já vão ser responsabilidade da distribuidora local, no caso da Equatorial. Então, aqui Entendi. não tem linhas da Equatorial, aqui são linhas que são de transmissão, administração da Chesf, no caso aqui na nossa região. Tem alguns outros estados que têm outras empresas que administram essas linhas. Mas aqui, no caso, são linhas de transmissão. Vão ter diversas ramificações aqui ainda, mas de responsabilidade da distribuidora local, que não estão contidas aqui nesse mapa, certo? Então, não é porque tem essa região aqui que está mais livre, né, que vai estar tudo apagado, né? Vai ter sim, só que, por exemplo, dessa subestação de Floresta, já vai sair uma ramificação. E algo até interessante, ó, a gente vê que essas linhas vermelhas são 500 mil volts, essas linhas verdes são 230, só que essas linhas são de corrente alternada. E qual a grande vantagem da corrente alternada? Que eu posso, quando eu vou passando aqui, a linha vai passando próximo a uma cidade, ela pode muito bem chegar aqui nessa região e fazer uma subestação para alimentar as cidades próximas. Então, Serra Talhada aqui provavelmente vai estar ligado nessa subestação Bom Nome aqui. Então, o que não ocorre, se a gente observar, naquela linha azul aqui, ó, nessa linha azul que sai lá de... Não, deixa eu pegar essas daqui. Pronto, e vão lá para São Paulo, que sai lá do Xingu, lá da unidade da usina hidrelétrica de Belo Monte, lá no Pará, e vai descendo direto, sem nenhum pontinho preto daquele. Ela vem direto, 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 sem pontinhos pretos, que são essas subestações menores,
e vai parar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui, ó. Chegou aqui em São Paulo e a outra azulzinha, cadê a outra azulzinha? Já perdi. Tá aqui. E a outra azulzinha vai lá aqui, pro Rio de Janeiro, a outra. Enfim, tem um emaranhado, mas elas vão direto, elas não têm paradas no meio do caminho, são linhas expressas, certo? Porque essas linhas azuis são linhas contínuas, de corrente contínua, que tanto o Edison brigou que fosse a transmissão em corrente contínua. O problema é que a tecnologia para elevar e reduzir essas tensões demorou muito para ser desenvolvida. Só nos anos 70, 60, 70 que ela foi, de 1970, 1900, que ela começou a ser desenvolvida, e ainda assim é muito cara, comparado aos transformadores, comparado às linhas normais. Então, essas linhas de 800 mil volts de corrente contínua são linhas caras, e além disso, não dá para fazer muita ramificação no caminho. Não dá para fazer, porque o investimento é muito alto e inviável na maioria das vezes. Por isso que é uma linha expressa, ela sai, gera energia lá no norte do país e vai para o sudeste direto, sem ter paradas no meio do caminho. O que não ocorre com as linhas de corrente alternada, que tem essas paradas aqui, essas várias subestações no meio do caminho, onde tem um pontinho desse daqui, uma bolinha pretinha, é uma subestação que já foi criada, já está em funcionamento. Então, esses vários pontinhos pretos aqui já são subestações existentes, esses brancos são as que estão em planejamento, até 2024 deve estar pronto já. Então, esses vários pontinhos aqui acabam parando e reduzindo as tensões para o nível que vai ser entregue para as distribuidoras locais. Certo? Então, uma das grandes vantagens dos sistemas de corrente alternados são esses daí. Eu vou disponibilizar também isso aqui para vocês. Pronto, acho que eu já falei. Aqui outro dado interessante, né, é observar como os investimentos em energia eólica vêm sendo distribuídos, né? Então, a gente tem aqui, tem até um Instagram bem interessante, que é da Associação Brasileira de Energia Eólica, é AB Eólica, e que tem dias, já tivemos vários dias de recorde de geração aqui no Nordeste, e que, como o nosso sistema é todo interligado, né, teve dias que a quantidade de energia consumida no Nordeste foi igual à quantidade gerada de energia eólica. Então, teoricamente, naquele dia a gente considera que a energia foi gerada, né, por energia eólica, mesmo sabendo que, como a energia eólica varia muito, tem até algo interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o site do... Quem é que faz essa gestão, né? Como a energia eólica varia, a energia solar varia também, logicamente, não vai gerar à noite a solar, e a eólica varia muito com a questão dos ventos, são tanto instáveis. Quem faz essa operação é o Operador Nacional do Sistema, o ONS. Aí, ons.gov.br, vocês acompanham essa operação diária. E tem notícias aqui, tem informações de geração que foi gerado, fala sobre o Sistema Interligado Nacional, que é essa interligação de todas as fontes de geração que a gente tem no país. E o que é bem interessante, que eu acho, é esse levantamento aqui em tempo real que a gente tem. Agora são 2h03. Aqui, ó, 2 minutos, ele tem atualizado. Como é que é esse comportamento, né? Então, a gente teve aqui de meia-noite, começou aqui, 1 da madrugada, pouco... Tem um mínimo aqui que chega mais ou menos às 4 da madrugada, onde a gente tinha uma determinada carga aqui de 59 mil megawatts no país inteiro. Depois o pessoal começa a acordar, as fábricas vão abrindo, os comércios vão abrindo, o pessoal vai começando a trabalhar. Na hora do almoço dá uma paradinha, depois volta a subir de novo, e depois a gente vai vendo aqui o restante do dia, né? Como é que está sendo o comportamento da chamada
curva de carga. Essa daqui é a curva de carga. Isso aqui demonstra o quê, pessoal? Que nem sempre é necessário eu ficar ali jogando água, gerando energia nas minhas hidrelétricas, gastando combustível com tudo nas minhas térmicas. A eólica não tem o que fazer, né? A eólica vai gerar quando tiver vento, eu não vou frear a eólica. E a solar também não, mas aquelas que dá para a gente ter um controle de geração, como é o caso de hidrelétricas e térmicas, a gente vai fazendo esse controle de acordo com a demanda. Então, se de madrugada não tem muita geração, é como se eu tivesse um gerador não sei se você já viram aqueles geradores a gasolina, né, a combustível. Eu não vou deixar o gerador ali funcionando sem nenhuma tomada para ligar nele, sem nenhum equipamento para ligar nele, só gastando combustível. Eu faria isso se eu tivesse de madrugada gastando toda a água dos meus lagos, né, nas hidrelétricas e mandando água para frente, gerando sem ter carga. Então, a geração acaba acompanhando a quantidade de carga que está tendo naquele momento, certo? E qual é o momento em que todo mundo usa ao mesmo tempo, na opinião de vocês? Qual é o horário de pico, na opinião de vocês, do dia, né? A gente viu que de madrugada não é. De madrugada a maioria da população está dormindo, a maioria das indústrias, do comércio está fechado, só a indústria de grande porte que fica 24 horas. Mas tirando isso, a maioria delas acabam fechando pela madrugada. Só vai ter basicamente iluminação nas ruas e alguns estabelecimentos, hospitais e indústrias de maior porte em pleno funcionamento, né? O resto. Mas qual é o momento do dia que vocês acham que tem um pico? A gente já viu também que de meio-dia não é, né? Meio-dia o pessoal para almoçar, dá uma fechadinha no comércio, em algumas indústrias, em algumas escolas, enfim. Depois que volta. O horário de pico, ele, pela ANEEL, né, que é a nossa agência nacional reguladora do sistema elétrico, ele estabelece como sendo 3 horas seguidas, certo? No dia. E nessas 3 horas seguidas, a energia acaba sendo mais cara, porque o sistema é estressado ao máximo nessas 3 horas. Então, até para desestimular o uso das empresas de grande porte, essa energia fica bem mais cara, às vezes 5 vezes mais cara, a energia no horário de pico. Para cliente residencial, que está na tarifa convencional, tanto faz. Você pode usar em qualquer horário que você paga o quilowatt-hora o mesmo valor. Para alguns clientes de baixa tensão, que conhecem melhor o seu consumo, varia. Você pode até escolher uma tarifa específica agora, que é a tarifa branca, que você vai ter ali horário de pico, que vai ficar mais caro, mas em contrapartida, nos horários fora de pico, a energia é mais barata do que a média que todo mundo paga, né? Mas aí depende muito do seu ritmo de consumo. Talvez se você não use no horário de pico, a energia vale mais a pena mas se você usa no horário de pico, então é melhor nem mudar, ficar no convencional. Mas o horário de pico, ele varia de estado para estado. No estado de Alagoas, ele é das 5h30 da tarde até às 8h30 da noite, certo? Alguns estados sempre fica nessa faixa, de 5h30 às 8h30, de 6 às 9, de 5 às 8, não varia muito daí não, mas cada estado, cada distribuidora analisa o seu comportamento ali de carga e define qual é a escolha ali, né, qual é o horário de pico que vai ser determinado. Mas aqui, se vocês tiverem curiosidade, depois entrar lá para as 10 da noite, vocês vão ver aqui que vai ter tido um pico entre as 5h30, entre as 6 e 8 da noite, entre as 5, vou botar ali 4 horas, né? Entre as 5 e 9 da noite, vocês vão observar um pico, e depois ela vai vir caindo e se encontrando novamente, né, até meia-noite aqui com esse nível de tensão, esse nível de energia, de potência nesse caso, sendo gasto, né? E tem até algumas coisas interessantes que eu gosto de falar na disciplina de eficiência energética, que é uma eletiva, que são alguns eventos
a nível nacional, assim, que influenciam na curva de carga, né? Você vê uma quarta-feira normal, tem esse comportamento. Agora, teve uma quarta-feira, na época da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo do Brasil foi quando? Foi 2014, não lembro mais bem aqui, mas enfim. Na época da Copa do Mundo, eu tenho até como ver aqui depois o histórico, a gente tem que ver data por data. Os jogos que ocorreram do Brasil, inclusive. Que, não sei se vocês lembram, mas na época da Copa do Brasil, no Brasil, na hora dos jogos, as indústrias paravam e deixavam o pessoal, paravam sim, 20 minutos antes do jogo, e deixavam os funcionários assistirem os jogos. Então, isso era no comércio, na indústria. Então, tudo parava por 2 horas mais ou menos, 2 horas e pouquinho ali, para assistir o jogo. E você via a queda brusca naquele dia de semana, se comparar com o dia da semana anterior, com o mesmo dia, não tinha nada daquilo. Então, uma queda brusca, depois uma subida novamente. Uma subida brusca de novo também. Então, isso daí era bem estressante para o sistema elétrico. E outra coisa também que ocorria muito era alguns dias atípicos, né? Coisa até que você nem imagina que vai influenciar tanto, mas tem também os registros de capítulo final da novela das 9. Aí você vai ver ocorre numa quarta-feira. Você olha a quarta anterior, tá tudo normalzinho, mas na quarta que todo mundo está em casa assistindo televisão, percebe logo uma variação considerável naquele intervalo ali de 1 hora e meia que a novela está ocorrendo. Então, dependendo da cultura de uma região, né, e de algumas datas especiais, o sistema elétrico tem que se preparar para isso. Então, o operador nacional ele tem que ficar sempre de olho nesses eventos para ver se vai ter alguma variação mais brusca no consumo, porque a energia elétrica é aquela coisa, ela tem que estar, diferentemente de um aparelho de celular que vocês têm em casa, do notebook de vocês, que se você tirar da tomada o notebook, ele fica ali, se a bateria estiver boa, né? 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas ligado, ou o celular fica um dia e meio, se você usar quase nada ligado. Não tem como fazer isso, não tem como armazenar energia elétrica na forma elétrica, né? Para uma cidade como um todo, ainda, pelo menos, né? Tecnologias estão sendo criadas para armazenamento de energia em grande volume, mas ainda não tem como eu guardar energia numa bateria enorme para a cidade de Maceió suportar ali um dia que seja. Não existe, não é viável criar uma bateria com a tecnologia que a gente tem hoje com essa finalidade, né? Então, efetivamente, o que está sendo consumido agora, nesse minuto, tem que estar sendo gerado, tem que estar disponível de geração, né? Nesse minuto também. Se houver algum desequilíbrio, em algum momento uma aeronave bateu lá num fio elétrico ou uma torre de transmissão caiu e uma dessas linhas que ligava Paulo Afonso para Maceió não liga mais. Então, o que a gente vai fazer? Que ligava uma unidade geradora para Maceió não liga mais. O que a gente vai fazer, então? O sistema tem que se readequar de alguma forma e, se não for possível, eu não posso ter um consumo maior do que uma geração. Tem lógica, né? Se você mantiver por alguns minutos um consumo maior do que a geração, essa geração vai acabar ficando sobrecarregada. Eu vou ter ali geradores que suportam 100% ali da carga, sendo demandado 110%. Então, ele vai ficar sobrecarregado, ele pode até resistir a essa sobrecarga por alguns minutos, mas se nada for feito, ele pode ser danificado, esses geradores. E aí, o que acontece, que talvez seja a maior desvantagem, né, de um sistema como o Brasil, do tamanho do Brasil, né, todo conectado aqui, seria, no caso, o operador nacional ter que escolher algumas cargas menos prioritárias. Então, eu tenho aqui, a geração estava igual ao consumo. Caiu uma linha, ou seja, a conexão de uma unidade geradora com a carga foi rompida.
o que restaram foram as outras linhas, e essas cargas aqui ligadas, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho 100% de carga e 80% de geração. Se isso se mantiver por muito tempo, vai dar um blackout e esses 80% vão virar zero daqui a pouco. O que o ONS faz? Ele diz, olha, eu não tenho carga para 100%, eu tenho para 80%, então eu vou ter que desligar propositalmente 20% da minha carga. E aí, na hora de escolher, o problema pode até ocorrer em outra região do país, foi lá no sul, no sudeste, lá no centro-oeste o problema, no norte, enfim. Mas ele vai analisar aquelas regiões que são menos densamente ocupadas, certo? Então não tem tanta gente morando ali, então vai ter menos hospitais, vai ter menos indústrias, o impacto vai acabar sendo menor se faltar energia nessa região do que em outra. E aí o Nordeste, às vezes, ou outra região do país que seja considerada menos prioritária, acaba sendo preterido frente a regiões mais densamente ocupadas, né, como o sudeste aqui do país, que tem um número de indústria bem maior do que as outras regiões. Então, já tivemos um problema desse tipo, certo? Com essa linha, que foi aquele apagão de 2018, que estava saindo aqui dessa linha essa linha de 800 mil volts, que deu um problema, foi desligada por algum motivo essa linha, e teve que desligar um percentual de carga no Brasil, e quem foi escolhido para o desligamento foi o Nordeste e algumas cidades do Norte, e alguns estados do Norte também. E o problema que estava sendo era, ali, essa linha vinha para o Sudeste, vinha para São Paulo nem sentiu nada, quem sentiu foi a gente aqui no Nordeste, né? Então dá até para ver essas notícias, né? Até botei apagão aqui, Norte e Nordeste 2018. Então, essas notícias aqui do apagão. Apagão foi causado por falha humana na subestação lá de Belo Monte, né? Lá em Belo Monte, que é essa daqui, ó. Ou seja, tem nada a ver com a gente. Na usina hidrelétrica de Belo Monte. Teve um problema lá na usina. E você vê que essas linhas não vêm para o Nordeste, elas vão direto para o Sudeste, né? Mas mesmo assim ocasionou esse problema que ficamos sem energia, né? Ela sai lá de Belo Monte, no Pará, da usina, e aí teve que deixar aqui o Nordeste, deixou 70 milhões de pessoas sem luz no dia 21 de março. Mas porque olha aí que ideia, vamos ver esse dia como é que foi, deixa eu pegar aqui o histórico. Sim, mas antes vamos ver aqui umas coisinhas. Ó. Esse daqui é interessante. Energia agora, energia no futuro, sistema em números, sistemas isolados. Acho que é histórico de operação. Pronto, isso daqui é algumas informações. Vocês podem entrar nesse site e ver. Aqui é mostrando a carga, aquele gráficozinho que a gente tinha visto ali, né, na página inicial, mostrando todo o sistema interligado nacional, todas as cidades, as regiões do país envolvidas. Eu posso ver individualmente só o norte, a parcela que está aí representando naquele total, só o nordeste, só o sudeste, que é a maior parcela, né, dos 60 mil, aqui uns 40 e poucos mil, e só o sul, também eu tenho como ver individualmente. Aqui ao longo do dia, né? Agora daqui a pouco ele atualiza, já sempre 2 minutos assim, um pouquinho atrás. Aqui tem os valores acumulados do dia. Então aqui esse azulzinho mais escuro é hidráulica. Então hoje no país a gente está dependendo 53% de energia hidráulica. Esse laranjinha é térmica, com 12%. Esse daqui, um azulzinho claro, é importação, como eu disse para vocês, a gente pega parte da energia hidrelétrica, principalmente em algumas
algumas fronteiras, né? Como no caso lá em Itaipu, no Paraguai, a gente pega de importação eólica aqui com 7%. Nem apareceu solar, porque solar é muito pequenininho, ele nem botou no gráfico aqui solar. Então, esse daqui foi do dia de hoje. Aí aqui dá para ver, ó, hidrelétrica, aqui é a curva de geração, eólica, hidrelétrica e térmica. Hidrelétrica, ele segue essa variação aqui, acompanhando mais ou menos a variação da carga. Então, tem hora que eu desligo propositalmente a hidrelétrica, alguns geradores, não deixo a água passar para economizar água, depois ligo em outros momentos, desligo. Coisa que não acontece, por exemplo, não tem como ter um controle de ficar ligando e desligando com a eólica. Então, a eólica é ao sabor dos ventos, né? Literalmente. O vento que manda. Tem uma hora que tem mais vento, tem uma hora que tem menos vento, então ela vai gerando de acordo com a quantidade de vento ali então tem essas variações. Por isso que é muito complicado a gente, quando coloca muita energia eólica, muita energia solar. Tinha solar aqui também, porque não está aparecendo a solar. Térmica. Eu tinha conseguido ver a solar na turma da manhã. Eu vou ver outro gráfico aqui que ele mostrava também a solar. A térmica dá para fazer o controle, né? Só colocar mais ou menos combustível, enfim, dá para fazer esse controle. E a solar, vocês iam, quando eu conseguir encontrar aqui, vocês vão ver que como é que funciona a solar. Logicamente que de madrugada não vai gerar. No início da manhã ela vem crescendo, chega a um pico aqui próximo ao meio-dia, depois ela vem caindo de novo, até que chega aqui às 5h30, 6 horas e vai para zero de novo. Parece aquela curva de distribuição normal, né, a gaussiana. Então, tem aquele comportamentozinho no valor aqui no meio do dia, ter o valor mais alto, depois vai caindo. Devia estar aqui também, não sei porque não apareceu. Porque aqui estava só o sul, né? Entendi. Agora vai aparecer a térmica. As outras grandezas, né? Que aqui eu tinha deixado só no sul, aqui é o sistema todo. Agora sim, apareceram hidráulica, térmica, fazendo aqui o 58% hidráulica, térmica 19%. Ali era do sul, que tem muita participação da importação, né, do Paraguai. Agora, no Brasil como um todo, essa presença é um pouco menor, de 2% só. Eólica 7%, solar 1,4%. Essa rosinha é o quê? Nuclear. Essa rosinha aqui. Aí agora sim a gente vai poder descer e observar aqui a solar. Cadê? Bora. Dei uma travadinha. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui no site. Na página. Pronto. Vamos descer agora e vou mudar lá para... Pronto, ó, solar. Olha a solar como fica. Ela vem zerada, né? Aí vai subindo. É lógico que não é uma curvinha lisa, né? Ela é assim porque também não tem como controlar a quantidade de nuvens que vão passando, não tem como controlar, é algo meio que varia muito de região para região, de cidade para cidade, a questão da irradiação é muito variável, né? Então tem essa variação, mas que já tá na descendente, no final do dia ela vai cair mais ainda, no final da tarde, até que zera de novo, lá para as 6 horas, 6 e pouquinho, ela vai zerar de novo. E no outro dia começar a zerada para depois subir. A eólica a gente já tinha visto, né? Ela tem essa... Professor? Oi. Só uma perguntinha. Nesse caso aqui, dependendo da fonte, né? Você tem uma variação da quantidade de energia que você está produzindo. Aí, por exemplo, o operador, ele coloca, por exemplo, uma margem de segurança de tipo, Isso. 10%, 20%, porque se você tiver pico, aí você consegue suprir a necessidade da produção e do que está sendo consumido. Exatamente. Tem que eles trabalham com margens de segurança. Algumas fontes, como a nuclear é bem comportadinha, ela é uma linha reta. O dia todo, praticamente invariável aqui. 651, 652.
megawatts, ele não varia ao longo do dia, certo? A nuclear. Então, enquanto estiver ligado, manhã, tarde, noite, madrugada, a nuclear é constante. Até porque a participação dela é pequena, então nunca vai fazer com que ultrapasse ali a quantidade de que está gerando, né? A eólica não dá para controlar, como eu já disse, né? Ela tem essa variação aí ao sabor dos ventos. Assim, num limiar dá para desligar alguns, mas não é feito na prática. E também a participação não é tão menos de 10%. A hidrelétrica, a hidráulica, a gente tem como fazer esse controle, esse liga e desliga, né? E a térmica também tem como fazer esse controle quando é necessário, né? Ligar mais, ligar menos. Aqui está até mais constante aqui, mas também tem como fazer esse controle de liga e desliga, certo? Só a solar que não tem e a eólica. Então, é um problema de operação, né? O pessoal tem que ter margens de segurança, tem que ver se tem se tiver um dia atípico ali com uma geração menor, enfim, algum problema nesse sentido, acaba com o planejamento deles, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o histórico. Pronto, o histórico. Vamos ver as curvas de carga históricas. Vou ligar um ventilador aqui. A curva de carga histórica, aqui é de um dia, certo? Um dia, que dia foi esse? 2019, tá? Olha como é. Meia-noite, aí vem caindo aqui, tem essa queda, depois vai subindo de novo, aí dá uma quedinha de meio-dia aqui na hora do almoço, depois sobe de novo, depois cai. O que acontecia? A maioria das cidades, isso aqui varia vou botar aqui, isso daqui varia com o dia da semana, no sábado é diferente, no domingo é diferente, porque vai ter lojas que vão estar abertas, vão estar fechadas nesses dias. Deixa eu botar aqui o domingo, né? Do domingo para 13, não. Do dia 20 ao dia 21. Pronto. Ó, o domingo, como já é uma carga bem estranha, né? Vem só à noite no domingo, que é o pico já. À noite no domingo, 7 horas, pessoal decide sair mais de casa, não sei o quê, mas durante o dia é bem baixinha a carga, chega um mínimo aqui de 6 da manhã, depois meio-dia, só à noite que tem um movimentozinho, já no sábado já deve ser diferente também. Então, todo dia é um pouquinho diferente do... Aqui peguei 2 dias, né? Um sábado e um domingo. Então, deixa eu pegar só o sábado mesmo. O dia 19 ao dia 20. Bom, o sábado, como já é diferente, né? O sábado tem uma certa movimentação até meio-dia normal. Aí, à tarde de sábado, já tem uma queda. E aí, à noite de sábado, sobe de novo. Então, é como se o comércio, boa parte das indústrias fechassem realmente após o meio-dia. E à noite tem a iluminação, tem a vida noturna aí no sábado. Mais um dia de semana mesmo. Vamos ver aquele dia lá do apagão no Nordeste, né? Que foi dia... Nossa, Maria, cadê esse dia aqui? 21 de março. Deixa eu ver se foi 21 de março mesmo. Não, foi. Quarta-feira, 21 de março de 2018. Então vamos lá botar 21 de março. 3, 2, não, tem que ser assim. 21 do 3, 2018. Aí tem que ser do dia 20, no caso aqui. Tem que ser do dia 20. Da 0 hora, pronto, tá aqui 22. 22 do 3 de 2018. Bom. Pronto, olha esse dia como foi estranho. Se eu pegar um dia antes, né? Isso aqui foi uma quarta-feira. Então, aqui tem dizendo a hora que ocorreu. Não tem especificando aqui a hora. Não vem, mas foi no final da tarde. Foi quase à noite. Então, aqui dá para ver já.
Então foi um dia normal, chegou aqui de madrugada, de manhã logo cedo, não tinha muita carga, 4 da madrugada, aí foi subindo, na hora do 11 horas estava aqui na máxima da manhã, depois na hora do almoço caiu, aí subiu de novo às 2 da tarde, e olha a queda que teve. De 2 às 3 já teve uma queda grande, de 2 às 3 da tarde, e de 3 às 4 foi uma linha reta praticamente. Saiu de 75 mil para 60 mil. Então foi uma queda bem considerável em uma hora só. Aí chegou o mínimo aqui às 5 da tarde, depois foi subindo, subindo, subindo. E eu posso até dividir aqui. Aqui está tudo, se for só o Nordeste, que ficou apagado mesmo. A gente saiu aqui o dia normal, tal. Saímos aqui 6 da manhã, hora do almoço, meio-dia, e saiu de 12 mil para 660. Então foi praticamente um apagão total do Nordeste. Desligou o Nordeste todo aqui. De 12 mil megawatts para 660. Depois foi subindo, subindo, e quando deu umas... Acho que na maioria das cidades, umas 8 horas já tinha voltado, e 9 horas para 10 voltou 100% quase. Certo? No Nordeste. O Norte também sofreu essa queda parecida, foi para 848 megawatts, que é quase nada, saiu de 6.240 para 600. Já o Sudeste, acho que não sofreu quase nada, sofreu uma quedinha aqui, mas nada comparado ao que a gente sofreu, né? Saiu de 46, 45, foi para quase 43 mil, depois subiu e caiu aqui. Acho que o Sul também não teve um impacto grande. Deixa eu botar aqui, vou comparar aqui o Nordeste desse dia, do dia 21, para o dia anterior, que foi o dia 20. No caso, do dia 20 ao dia 21. Bom, então esse daqui seria um dia normal, né? Final da tarde tem... O que acontece? Essa questão do horário de pico, ela está se alterando. Muito antes da... Quando a gente não tinha lâmpadas tão eficazes, tão eficientes, como a gente tem hoje, o que acontecia? O horário de pico acabava ficando efetivamente das 5 horas, 5 e meia, até as 8, 8 e meia. E alguém está com o microfone ligado, por favor, se pode ligar. Só que com as lâmpadas... Deixa eu pegar aqui... Só que com as lâmpadas mais eficientes, né, acabou que esse impacto das luzes acabou ficando de lado um pouco. E quem está ganhando o horário de pico é o meio da tarde agora, já tem alguns anos. O meio da tarde está ficando muito forte o horário de pico por causa da climatização dos ambientes. Então, a gente não sei se a gente está tendo mais calor do que tem que ser analisada ali alguma pesquisa histórica, né? Mas pelo menos o acesso aos aparelhos de ar-condicionado está sendo mais difundido do que era certamente há 20 anos atrás. Então, está sendo mais acessível esse tipo de aparelho, e aí o meio da tarde acaba que está utilizando aí uma quantidade maior de energia comparado ao final do dia. Vamos ver aqui como é que foi ontem, né? Ontem, novembro de 2021, dia 2. Ontem foi feriado, né? Então vai aparecer uma curvinha meio estranha. Ao dia 3/11 de 2021. Como ontem foi feriado, tá certo? Cadê?
Para que eles não tenham esses dados. Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui do mês. Não sei se eles estão bem atualizados aqui, mas devia aparecer. Ah, pronto, agora. Ah, porque eu acho que ele não atua, só tem do dia 29 para trás. Pronto, então vou botar aqui. Do dia 29 foi sexta, eu acho, né? Só tem do dia 29 para trás. Vamos ver sexta-feira como foi. Sexta-feira, do dia 28 para o dia 29. Do dia 28. No dia 28 de outubro para o dia 29 de outubro. Aí aqui eles caiu para zero, por isso ficou essa coisa estranha. Então, vou botar um dia anterior ainda, do dia 27 para o dia 28. Pronto. Pronto, aqui tem uma curva de carga no Brasil todo, que aqui, coincidentemente, agora que a gente viu, né, o horário de pico acabou sendo às 7 horas da noite. Certo? Então, nesse dia, no dia 27, no caso, foi um dia de quarta-feira passada. Acabou que o horário de pico ficou às 7 da noite. Tem alguns dias e algumas regiões que isso muda um pouco. Vamos ver aqui no Nordeste. No Nordeste já foi para as 9 da noite, né? Então, cada região, por isso que a ONS deixa livre para cada estado escolher qual o momento de pico. Aqui o Norte já ficou quase a mesma coisa aqui ela foi meio que meia-noite, né? Do dia anterior, assim, meia-noite que foi o horário de pico deles. Mas aqui ficou durante o dia, ficou às 3 da tarde, quase igual às 10 da noite. No Sudeste, ficou aqui às 7 da noite, o pico. No Sul, ficou. E uma coisa interessante, ó, vocês lembram que a gente tinha horário de verão, né? Que não teve nos últimos anos horário de verão, mas alguém já imaginou para que serve o horário de verão? Alguém dá uma ideia aí para que serve o horário de verão? Que eu não sei direitinho, mas era para economizar energia, né? Você antecipava o horário para reduzir esses horários de pico. Exatamente. A ideia do horário de verão é deslocar um pouquinho. Opa, deu uma cortadinha. Pronto. É para tentar deslocar esse aumento que tem no início da noite. Porque à noite junta as pessoas em casa e a iluminação. A iluminação urbana das cidades e a iluminação residencial. Então, se eu consigo liberar o pessoal para sair mais cedo de casa, uma hora que seja, quando chegarem em casa e como eles saem mais cedo e vão dormir mais cedo, então a iluminação vai ficar ligada por menos tempo. O pessoal vai chegar em casa ainda de dia, né? Se na sua cidade anoitece de 6 da noite, agora 6 da noite são 5 da tarde, né? Então você não vai ligar a luz naquele momento. E você vai dormir às 10 e às 10 agora são 9 da noite. Então você vai ligar a luz ali uma hora a menos, eu vou demorar mais a ligar uma hora e vou apagar uma hora antes, né? Então essa é a vantagem do horário de verão, porque a iluminação é apagada mais rapidamente. Então, no final das contas, há um impacto, né? E aí a questão é avaliar, os governos têm que avaliar se esse impacto de redução no consumo é vantajoso frente às mudanças que têm que ser feitas, que custam recursos, né, ao governo, mudança nos sistemas computacionais de bancos,
enfim, uma série de coisas que a gente sofre no dia a dia, né, para se organizar o horário de verão. Mas a grande ideia é reduzir esse pico. E todo mundo quer energia nesse pico. Então, é bem estressante esse pico de consumo nos dias, certo? Então, era isso, pessoal, esse primeiro conjunto de slides, falar desses sistemas interligados, do sistema elétrico de potência, da parte histórica que a gente falou. Vamos agora iniciar o segundo conjunto de apresentações com a parte de medidas elétricas básicas. Aqui, a parte de medidas elétricas básicas, que a gente vai falar inicialmente sobre corrente contínua, certo? Na segunda unidade, sobre a parte de corrente alternada, mas até agora na parte de corrente contínua. E a primeira coisa que eu pergunto para vocês, pessoal, quem dá algum exemplo de o que seria um elemento condutor e o que seria um elemento isolante? Quem dá um exemplo do que é as características, né, do que é um elemento condutor de corrente elétrica e um elemento isolante de corrente elétrica? Professor, geralmente o condutor é aquele material, né, que tem uma facilidade para a movimentação de cargas elétricas. Já o isolante é meio que ao contrário, né? Ele não permite essa movimentação das cargas. Eu creio que seja isso. Isso. E qual o exemplo, né? Qual material a gente pode dar de exemplo que seja condutor? A borracha. Eita, a borracha é isolante, né? E Isso. o metal é condutor. Isso, os metais são os nossos elementos condutores e os isolantes, né? A gente pode dar exemplo aí como os plásticos, né? Polímeros em geral, borracha, qualquer tipo de plástico que você tem em casa, madeira, água, água pura, né? Se você colocar sais ali, adicionar sais na água, ela perde essa característica isolante. E o nosso isolante mais abundante que a gente tem é o próprio ar, que está na nossa atmosfera. Então, se a gente não tivesse o ar como isolante, você ia estar vendo um monte de arco elétrico, um monte de coisa passando aí na sua frente, como uma descarga atmosférica, né? Aquelas descargas atmosféricas, os raios que ocorrem, eles ocorrem porque o isolante ele tem uma limitação. Nenhum isolante isola qualquer nível de tensão e nenhum condutor consegue também conduzir qualquer nível de corrente. Dependendo se a corrente for muito pequenininha, ele acaba não passando por aquele caminho. Ou se a corrente for muito grande, a diferença de potencial ali exercida nas extremidades do isolante for tão grande que ele vai acabar rompendo. Isso ocorre com o ar que fica ali entre a nuvem e o solo. Se eu tiver uma diferença de potencial grande o suficiente, vai haver uma descarga daquele isolante e vai acabar ocorrendo uma descarga atmosférica, um raio ocorrendo ali. A mesma coisa, por isso que quando a gente está falando lá de linhas de transmissão, que as tensões aumentavam consideravelmente, com esse aumento das tensões para 500 mil volts, 230 mil volts, eu não posso mais ter aquele postezinho no meio da rua que o fio fica a 50 centímetros, 40 centímetros um do outro, porque o ar naquele meio do caminho ele é insuficiente para isolar esses dois fios. Eu tenho que ter ali metros de distância para ter um espaçamento maior, uma quantidade maior desse meu isolante, que é o ar, de forma que ele seja suficiente para isolar esses dois condutores com tensões tão elevadas, né? Uma diferença de potencial tão elevada entre eles. Então, mas na prática, né? O que faz um material ser considerado condutor e um material ser considerado isolante? Isso daí está no nível
atômico, está nos átomos, na formação dos átomos desses materiais. A gente tem prótons, né, nêutrons e elétrons nos átomos. Os elétrons são essas cargas que ficam aqui orbitando, né, nessas camadas aqui que são formadas nos átomos. E o que mais me importa para a característica condutiva ou não é a última camada essa última órbita, né, de elétrons que a gente tem nos átomos. Se a gente observar o cobre ele é o principal condutor das instalações de baixa tensão. Então, aí na sua casa, certamente, nos fios aí que estão embutidos nas paredes, ou sobrepostos, enfim, dependendo do tipo de instalação que for escolhendo onde você esteja, eles são de cobre, certo? Por muito tempo, algumas distribuidoras usavam o cobre também nas ruas, né? Então, a gente tinha os fiozinhos das distribuidoras em cima dos postes lá de cobre. Só que o cobre, ele é um ótimo condutor, mas tem um valor, um custo, né? Um valor ali agregado a esse tipo de metal muito elevado. E era atrativo para o vandalismo. Então, o pessoal vinha, roubava o cobre, e ficava aquela população sem energia por horas, até por dias, dependendo do local. E aí as distribuidoras foram substituindo aos poucos esse tipo de condutor pelo alumínio. O alumínio já não traz tanto interesse comercial, não é tão bom condutor como o cobre, mas é o que está sendo utilizado, consegue cumprir o seu papel, e para se ter algum retorno financeiro com esse tipo de vandalismo, teria que se ter muitos quilos de alumínio, já que ele é um metal ali que não tem tanto valor nesse comércio ilegal, né? Então, o cobre é utilizado para instalações como condutor, para instalações residenciais de baixa tensão, alumínio nas instalações de média, de alta tensão, dentro dos celulares, nos chips, né, nos circuitozinhos integrados que a gente tem, dentro de eletrônicos, celulares, computadores, televisões. A gente tem ali, em algumas partes específicas, algumas trilhas, né, alguns caminhozinhos de ouro, certo? A pessoa tem ouro dentro do meu celular, em pequenas quantidades, eles são bons, são os condutores escolhidos, porque o ouro, ele permite, ele não oxida, ele tem características químicas muito interessantes que prolongam a vida dos eletrônicos. Então, tem uma viabilidade econômica no uso dele em quantidades específicas, pequenas, né, nos circuitos eletrônicos. Inclusive, tem empresas que pegam esse material, esses materiais que são descartados, materiais eletrônicos, pegam os chips e vão fazendo a retirada do ouro desses e de outros metais, né, desses materiais. Então, dependendo da aplicação, eu posso ter diversos tipos de condutores. Já os isolantes, e qual é a característica comum desses condutores? É um pequeno número de elétrons na sua última camada aqui na sua última órbita, né? Na sua última camada ele tem pouquíssimos elétrons, geralmente um só. Então essa é a característica dos isolantes. Afinal de contas, a corrente elétrica, a gente vai ver aqui, que a corrente elétrica é a troca de elétrons entre átomos vizinhos de forma ordenada. Então ele tem um sentido, essa troca, é sempre ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, enfim, em algum sentido de forma ordenada. Já os elementos isolantes, né, a gente não tem aquele isolante perfeito. Em algum momento, se a excitação naquele material for grande o suficiente, o elétronzinho ele vai se soltar e vai para o outro aqui, vai ser trocado, vai ter uma passagem de corrente. Mas, logicamente, vai ser algo bem mais difícil de ser realizado comparado a
um material que já tem o elétron aqui mais soltinho, né? Então, aqui tem um selênio, que é o material, é a base da mica, que encontra muitos motores elétricos para isolar partes lá dos motores elétricos. Que aí a última camada, ó, tem 6 elétrons aqui, e aqui tem um só. Então, é bem mais difícil arrancar um elétron do que esse daqui. Então, poucos elétrons na última camada, são materiais geralmente condutores, tem facilidade de trocar, de perder esses elétrons, e muitos são materiais isolantes. E aí, esses átomos vão ficar sendo, esses elétrons, né, vão ficar sendo trocados constantemente de átomo. Aqui eu tenho uma barra simulando aqui, né, uma barra metálica, uma barra de cobre, por exemplo. E quando eu não tenho nenhuma excitação nessa barra, os elétrons ficam trocando de forma aleatória. Então, esse elétronzinho sai de um átomo, vai para o outro, tal, tal. Só que quando eu coloco uma excitação, o que é uma excitação? Eu coloco uma fonte de tensão. Uma pilha aqui, cadê minha pilha? Achei. Então aqui eu tenho uma pilha. Ó. Essa pilha, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Deixa eu ser aqui. Fica maior. Olha aqui, tem um menos e um mais. Toda pilha vai ter um menos e um mais. O que é esse menos? É o local onde tem um excesso de elétrons. Então há um desequilíbrio aqui, químico, que permitiu separar cargas negativas, né, de onde não onde tem um excesso de cargas negativas. Cadê o menos? Aqui o menos. De onde tem uma falta de cargas negativas, onde tem o mais aqui. E essa diferença de tensão entre esses dois pontos, ó, em pilhas, deixa eu ver se dá para enxergar aqui. 1,5 volt, tá vendo aqui assim, ó? Aqui, 1,5 volt. Essa é a tensão de uma pilha. Tem pilhas que variam um pouquinho, é 1,2, outras 1,3, mas essa daqui que eu tô é uma pilha de 1,5 volt, certo? E tem esse mais menos aí. Então, essa daqui é um exemplo de uma excitação que pode ser feita nessa barra metálica, certo? Nessa barra metálica aqui, eu vou lá e coloco. Ó. Na hora que eu coloco o menos de um lado e o mais do outro, os elétrons são cargas negativas, certo? Negativamente carregadas. Se eu tenho um monte de carga negativa aqui em excesso, o que vai acontecer com essas cargas negativas que estiverem próximos aos terminais que têm as cargas negativas em excesso? Eles vão ser repelidos. E se eu tenho aqui um terminal positivo, com falta de elétrons, né? E tem um monte de elétron aqui, eles vão ser atraídos para cá. Então, no momento que eu coloco um menos de um lado e um mais do outro, os elétrons que são negativos vão ser repelidos por essa excitação negativa, vão ser atraídos pela positiva. Então, essa passagem de elétrons de forma ordenada entre os átomos, a gente vai dar o nome de corrente elétrica. Então, toda corrente ela tem um sentido. Ela está indo de um ponto para outro. Tá indo, tem alguma direção específica que ele está seguindo aqui, certo? Então, esses elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica. A unidade é o ampere da corrente. Tem múltiplos e submúltiplos, né? A gente tem uma ideia de grandezas aqui. Aí aqueles múltiplos vocês estão todos acostumados, né? Aqui, 10, sempre 10 elevado à terceira, se eu vou subindo aqui, a menos 3 se eu for descendo. Mas para vocês terem uma ideia de grandeza, a maioria dos carregadores de celular que a gente tem, eles mandam 1 ampere, e aqueles um pouco mais potentes, até 2,2 amperes, certo? Dentro de um celular. Inclusive eu tenho um aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver.
Então, aqui, esse daqui tem as saídas de 2,1 amperes de 5 volts. Então, se você pegar uma bateriazinha externa, qualquer equipamento, vocês vão conseguir ver aqui, ó, deixa eu ver se você ficar com a mãozinha parada. Tá vendo essa parte aqui? Aí dá para ver, né? 5 VCC, 5 volts de corrente contínua e 2,1 ampere. Certo? 2,1 ampere, as duas saídas aqui, de 2,1 amperes, e a entrada de 2 amperes só. Então, essa daqui é a bateria, aquelas baterias externas. Alguns carregadores têm só 1 ampere de corrente. Já o seu chuveiro elétrico na sua casa, dependendo da potência, ele vai ter ali uma variação de uns 23 a 30 amperes de corrente, quando estiver no mais quente, na potência máxima. E uma curiosidade aqui, ó, se você tiver... o corpo humano, né, varia muito o corpo humano em relação ao choque elétrico, a nossa sensibilidade a choques elétricos. Vai variar aí desde características da pele, como o estado naquele momento, né? Às vezes tem gente que tem uma pele mais grossa, né, uma pele mais seca, naturalmente, ou em algum momento a pessoa está suada, ou a pessoa está molhada, acabou de sair do banho. Então, isso daí vai variar a sua resistência a choques elétricos, né? Logicamente, acho que todo mundo deve imaginar, né? Se você tiver com a pele molhada, os pés molhados, mãos molhadas, isso daí cai muito a sua resistência ao choque elétrico, aumenta a probabilidade de você ter um choque, né? E aí, mas geralmente, o corpo humano, ele começa a sentir um choque com 5 miliamperes. Então, você vê aí como é algo irrisório, né? 5 miliamperes. 0,005 amperes é a corrente que você começa a ser sensível a um choque, né? Então, nas nossas casas, quem for... Se tiver alguém da civil, né? Não sei se essa turma tem da civil, é da manhã, enfim. Mas para o pessoal que for fazer as disciplinas de instalações elétricas prediais, vai ver que a gente tem que instalar, é obrigado a instalar nos nossos quadros de distribuição, é previsto por norma isso da ABNT, que toda instalação elétrica tem que ter um dispositivo contra choque elétrico, certo? Então, ele limita essa quantidade de corrente aqui, que por acaso entrou na instalação pela fase, por um dos fios, e não está voltando pelo outro fio. Então, da mesma forma que uma pilha, eu tenho o mais e o menos, numa casa vai chegar o mais e o menos também. Vai chegar a fase e o neutro, o positivo e o negativo. Então, o que entra em um tem que voltar pelo outro, para haver essa circulação de corrente. Então, se está entrando e não está saindo, está havendo uma fuga de corrente. Provavelmente pode ser você ali tomando um choque e a corrente saindo pelo seu pé. Certo? A corrente está saindo pelo seu pé, que está no chão, e foi drenada para a terra. Pode ser que aconteça um choque. E para essa situação, esse dispositivo, que é o DR, é um interruptor especial, é um interruptor diferencial residual, interruptor DR, ele vai abrir quando ele perceber que tem uma certa tolerância for ultrapassada, certo? Em miliamperes. Então, ele é bem sensível. Quiloamperes, mega, gigaamperes são correntes muito altas, né? Geralmente, quilo a gente vê em alguns defeitos, quando ocorre um curto-circuito. Curto-circuito é quando eu tenho um contato direto. Se eu colocar a fase e o neutro e conectar um ao outro, aí eu vou ter um curto-circuito. Você pegar uma tomada, colocar um ferrinho ali entre um e outro, você vai ter um curto-circuito que pode chegar a centenas de amperes, vai ter um faiscamento ali, provavelmente, vai ter altas temperaturas passando nos fios, porque onde passa corrente, tem um efeito natural do aquecimento. Inclusive,
um efeito comum do choque é queimadura. Não sei se alguém já tomou choque aqui, espero que não, mas um efeito comum, você botar danos a choques elétricos, o mais comum que você vai encontrar é queimadura. Outro efeito também que pode ocorrer no momento de um choque elétrico, quando uma pessoa toca numa superfície e fica presa a ela, um fio elétrico, por exemplo, né? O que significa, o que se justifica isso? A gente tem os músculos do nosso corpo, né? Nosso sistema nervoso que define o que eu quero mandar fechar a mão, né? Ou seja, eu quero contrair os músculos da mão ou deixá-los relaxados e a mão ficar aberta. Então, isso daí são pequenos impulsos elétricos que são enviados aqui para os membros aqui, nossos membros, né, que permitem a gente controlar os nossos músculos, os nossos movimentos. No momento que eu tomo um choque de uma fonte externa, os nossos órgãos vão acabar pensando que você está mandando informação para fechar a mão. Ele vai ter esse efeito natural de contração quando chegar essa descarga elétrica em algum dos seus membros, em algum dos seus órgãos. Então, se o choque passa na mão, tá aqui um fio elétrico passando, você vai lá e desencapado, você vai lá, encosta no fio, a corrente passa de um dedo para o outro, por exemplo, ou da sua mão para o seu pé. Então, nesse caminho, os órgãos vão tender a se contraírem. Então, você vai ficar aqui com uma contração involuntária, preso. Se a corrente passa pelo coração, você pode ter um problema cardíaco. Se a problema passa pelo pulmão, o diafragma aqui, ele vai se contrair, você não vai conseguir respirar. Então, o choque elétrico é extremamente perigoso, principalmente dependendo de qual caminho ele está fazendo no seu corpo. Se for entre dois dedos aqui, é doloroso, mas dificilmente vai ser fatal. Agora, se for entre uma mão e outra, aí o risco é grande porque está passando pelo seu tórax, né, e vários órgãos vitais, de uma mão para um pé também. Então, dependendo do caminho que a corrente passa, mesmo em uma pequena quantidade, pode causar um dano considerável à saúde, né? E se passar alguns amperes, aí é questão de minutos, de segundos, talvez, para ter um desfecho trágico, né? E aí tem múltiplos e submúltiplos, certo? Vocês já estão acostumados a tratar. Aqui a gente vai usar a letrinha I para corrente, de intensidade de corrente elétrica, a unidade ampere, já falei, e é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. Só que para a gente ter uma corrente elétrica é necessário alguns elementos, né? É necessário a gente ter eu já mostrei aqui, né, nessa imagenzinha, para ter a corrente, se eu não tiver excitação externa, eu não tenho corrente. Então, eu tenho que ter alguma coisa que mantenha uma diferença de potencial entre os meus condutores aqui, certo? Então, eu tenho que ter um circuito composto por fonte geradora, pelos condutores e por quem vai usar a corrente, né? E vai convertê-la em um trabalho útil. Porque eu até faço uma brincadeirinha meio pesada, né? Mas não deixa de ser realidade. Certamente vocês devem ter visto aí nos documentários sobre a Guerra das Correntes que ninguém usa a energia elétrica na forma elétrica, né? Propriamente dita. A gente acaba convertendo os nossos equipamentos, as nossas cargas, né? Eu acabo convertendo energia elétrica em luz, eu acabo convertendo em movimento, no ventilador, no liquidificador, eu acabo convertendo em calor, num ferro de passar, numa churrasqueira elétrica, num chuveiro. Aí eu digo que só quem usa a energia elétrica na sua forma elétrica propriamente dita é aquele usuário da cadeira elétrica lá do Thomas Edison, do Tesla, né, na época da Guerra das Correntes. Então, a gente acaba não usando as cargas, elas acabam convertendo a energia elétrica em algum trabalho útil, né, o que quer que seja. Então, eu tenho que ter esses três elementos aqui que formam um circuito elétrico, certo?
No caso, o gerador aqui pode ser uma pilha, pode ser a bateria de um carro, pode ser a tomada na sua casa, o transformador que está na sua rua. Esse aqui é o gerador. Os condutores vão ser os fios, certo? E as cargas, que vão ser resistências no nosso estudo aqui, mas na vida real elas vão estar representando equipamentos. Uma lâmpada, um equipamento elétrico que você tem na sua casa, certo? Ou algum motor elétrico, enfim. Mas até a primeira unidade a gente só vai tratar com resistências. Na segunda unidade que vão entrar outros elementos. Mas o conjunto desses elementos, né, resistências, indutâncias, capacitâncias, vão poder representar o comportamento de todos os equipamentos que você tem na sua casa. Então a gente tem um gerador que orienta o movimento desses elétrons, os condutores que vão fazer essa conexão entre gerador e carga, e a carga, né, que vai converter essa energia elétrica em um trabalho útil. Então a gente tem aqui esses elementos, né, o gerador, que vai manter essa diferença de potencial, ou seja, vai separar essas cargas positivas e negativas, né, esse excesso de elétrons de um lado e a falta do outro. Então essa é a função dessa carga, desse gerador. Os condutores que vão interligar o gerador à carga, certo? E a carga que vai passar corrente por ela, ela vai gerar algum trabalho. Enquanto tiver essa conexão aqui dos dois lados, né, feita, você tem a certeza de que vai haver uma circulação de corrente por aí. Enquanto o gerador estiver funcionando, as conexões ligadas e a carga em funcionamento vai ter uma passagem de corrente. Se eu coloco o interruptor aqui e abro, ou seja, eu desconecto um desses condutores, deixa de passar carga. Então, mesmo que eu tenha um condutor que continue lá, positivo ou negativo esse condutor, se não houver uma diferença de potencial, não vai haver essa troca de elétrons de forma constante, certo? Não vai ter corrente elétrica. Então, para ter a corrente elétrica, eu tenho que ter um caminho fechado. Se tiver aberto aqui, os elétrons eles vão chegar até aqui e não vão pular aqui dessa chave aberta para essa outra parte aqui. Não vão conseguir dar esse pulinho aqui, né? Então, vai acabar que não vai haver essa circulação de elétrons, essa troca de elétrons, porque o caminho está aberto. Então, isso aqui explica um pouquinho o que aconteceria, por exemplo, se... Eu vou acabar já, porque já está perto aí, vocês podem ter outra aula depois, né? Para fazer a chamada antes ainda. Isso aqui explicaria, porque quando a gente vê, não sei se vocês já viram algum passarinho, alguma ave, em cima dos fios elétricos, e elas não tomam choque, né? Porque se ela ficar em cima de um mesmo fio, vai estar uma patinha dela no fio e a segunda patinha no mesmo fio, né? Não tem diferença de potencial em cima do mesmo fio, mesmo sendo um fio energizado. Ela vai estar ali sujeita a uma tensão só. Agora, se for uma ave de maior porte e ela tocar uma asa num fio e a outra no outro fio, onde tem efetivamente uma diferença de potencial, uma tensão elétrica ali, aí ela vai tomar um choque. Certo? Então, se estiver em cima da mesma diferença, do mesmo condutor, aí não vai ter problema, não. É só o aparelho que mede a corrente elétrica, que é o amperímetro, certo? Aqui é a última parte, né, o amperímetro. Para medir a corrente, o equipamento ele vai ter que, de certa forma, fazer parte do circuito, certo? A corrente está passando no interior do fio. Então, como ela está passando aqui no interior, vou ter que reabrir o fio, refazer esse caminho de forma que o fio passe por dentro do medidor, do amperímetro. Esse é um dos tipos de amperímetro, né? A gente tem outros tipos também, mas esse daqui eu vou ter que passar agora o fio por dentro do medidor. A corrente que vai alimentar a lâmpada,
a carga o motor que você está medindo ali, ela vai passar também esse fio por dentro do medidor. Então, essa corrente por dentro do medidor, certo? Então, o amperímetro vai ficar ligado em série com a carga. Não sei se vocês lembram quando eu abri lá aquele experimento, né, do laboratório virtual, a primeira pergunta era essa: como o amperímetro deve ficar conectado para medir a corrente num circuito? Tem que ficar em série com a carga, certo? Existe um outro tipo de amperímetro, que é mais recente, mais moderno, que ele não precisa de você refazer o circuito aqui, né? Aqui, querendo ou não, eu vou ter que cortar o fio para conectar num ladinho do medidor, pegar o outro lado que eu cortei e conectar no outro lado do medidor aqui, do amperímetro. É algo um tanto invasivo, né? Mas eu tenho como fazer o uso de... eu tenho como fazer o uso de um alicate amperímetro, que ele basicamente vai pegar o fio e você vai abraçar o fio com ele. Parece um alicate mesmo. Você vem aqui, abraça e só em ficar ao redor aqui, ele já percebe qual a corrente, já dá um valor aproximado daquela corrente que está passando no fio, certo? Usando esse tipo de alicate amperímetro. A gente vai ver esse tipo de medição em algumas oportunidades, inclusive lá no laboratório virtual, né? Vamos fazer um circuito e colocar um medidor desse em série. Os medidores lá no laboratório virtual são desse tipo aqui, certo? Onde você vai ter que abrir, vai ter que passar por ele antes de chegar, antes ou depois, já tanto faz, mas antes ou depois de passar pelas cargas. Oi. Só queria tentar porque eu tenho uma aula daqui a pouco e... Pronto, deixa eu fazer logo. Deixa eu fazer logo aqui uma chamada rapidíssima aqui. Será que foi a turma da manhã? A turma da tarde é essa. Desculpa avisar, viu, professor, porque como a gente só tem 10 minutos de intervalo de uma aula para outra, e quando o professor da aula anterior extrapola, a gente fica perdidinho para poder né? entrar na outra aula. Aqui. André Moraes. Pronto, André Moraes está aí, André Filho. Arthur Emanuel. O nome da pessoa é Arthur Emanuel ou é Emanuel, professor? Arthur Emanuel dos Santos Nascimento. Beleza. Beleza. Porque meu nome é Emanuel, eu confundi aqui. Helder de Oliveira. Presente, professor. Jaine Ribeiro. Aqui, professor. Luiz Felipe faltou. Natália Nascimento. Pedro Vinícius. Presente, professor. Verena Maria. Presente, professor. Emanuel Vitor Santos. Presente, professor. Marcos André Mendonça. Rita de Cássia Laurentino. Felipe Gama Valentim. Aqui. João Vitor de França Freitas. Presente, professor. Carla Vanessa. Presente, professor. Lorena Carolina. Presente. Lucas Henrique. Presente. Maria Isabel. Presente, professor. Maíra Caroline. Presente, professor. Pedro de Freitas. Presente, professor. Rebeca Emanuela. Pronto, Verena, ok. Rebeca presente. Cristófane Paulo. Presente, professor. Jonas Antônio. Presente, professor. Maria Mona Lisa. Maria Mona Lisa. Maria Vitória. Ok, Jonas. Maria Vitória. Pedro Antônio. Presente. Rabeque Tawane. Presente. Thaís e Alessandra. Thaís.
Túlio Carlos. Presente, professor. Beleza, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer o link. O senhor atualizou essa lista já? Meu nome não está aí. Eu entrei quinta-feira na Remanescente. Ah, tá. Me diz seu nome? Rodrigo Lopes da Cruz Magalhães. A matrícula é 1911 2931. Pronto, beleza. A partir de agora a gente vai fazer, mas eu vou ver a sua localização para colocar de novo aí, só para lembrar. Pessoal, até o final do dia, aliás, vou colocar agora, né, o link para vocês fazerem o upload. Até o final do dia, peço o favor aí para quem mandou por e-mail, ou enfim, fazer o upload lá também, porque eu vi que tem alguns e-mails no spam. Depois, eu não sei se vocês podem ter errado ali algum dígito do meu e-mail e não chegou. Aí eu vou colocar a tarefinha para vocês colocarem aquele resumo do documentário, né, da Guerra das Correntes, que deve ser feito em dupla. Acho que todo mundo deve ter enviado já por e-mail. Talvez o que eu não recebi ou foi para spam, ou foi algum errozinho de digitação. Mas eu coloco só para vocês, se possível, fazer o upload lá, só um por dupla, não precisa botar a dupla. Professor, mas eu fiz sozinha. Eu mandei o primeiro do senhor, mas eu fiz só. Pronto, sem problema. Pode ser individual também, só não pode mais de 3 ou mais pessoas, né? Só até 2, ou individual sozinho. E aí, como a gente só vai ter aula segunda, eu vou colocar para vocês uma listinha simplesinha dos exercícios do primeiro capítulo. Só lembrando um pouco de lei de Ohm, que vocês já viram no ensino médio, já viram na própria Física 3, alguma coisa com isso. Então, vou colocar lá a lei de Ohm, uns 4, 5 exercíciozinhos para vocês fazerem em dupla, se quiserem, ou individual, para entregarem até segunda-feira, para a gente discutir em sala, certo? No caso, até domingo, né? Porque segunda a gente já vem para fazer o exercício aqui, alguns, já para a gente vendo como são esses exercícios em circuitos elétricos, ok? Ok, professor. Uma boa tarde. Bem, pessoal, por hoje era isso. Agradeço a presença de todos. Alguém fez uma pergunta aqui. Sim, a Lucas perguntou sobre as aulas gravadas. É lá no YouTube, mas para facilitar para vocês, eu vou salvar e vou colocar no AVA, o linkzinho no AVA, certo? Na semana que ocorreu a aula, eu coloco lá e vocês têm acesso, ok? Eu vou ficar agora para fazer isso. Pronto, era isso. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.